Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo de Olho no Campo, aqui no canal do YouTube do canal Pecuarista. Muito bom ter você com a gente. Já quero pedir para, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, inscreva-se e ative as notificações. Assim, é claro, toda vez que um conteúdo novo for ao ar, você será lembrado. E falando em lembrar, eu quero te lembrar que aqui no nosso YouTube, você encontra os programas completos dessa série do programa De Olho no Campo. E a gente já falou sobre muita coisa desse agronegócio e eu deixo o convite para você navegar pela nossa galeria de vídeos e assistir aos outros programas também, e lógico, o programa inteiro de hoje que está muito especial. Mas antes de apresentar a nossa convidada e o nosso tema, também quero te fazer o convite para ir até o site do canal Pecuarista, se inscrever, porque aí você recebe a nossa newsletter todos os dias e de maneira gratuita no seu e-mail. E lógico, no canal Pecuarista você vai encontrar informações relevantes e as últimas notícias do agronegócio, além de conteúdos exclusivos toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lembrando que 2025 é um ano que a gente vai trazer mais novidades para você, só que você só vai ficar sabendo se acompanhar a gente lá no nosso site, aqui no YouTube ou no Instagram. Claro, no Instagram do canal Pecuarista, onde você também tem as últimas informações do mundo agro. Então, plataformas para você interagir com a gente não faltam e eu quero te encontrar em uma delas. Bom, vamos falar de agronegócio? Esse setor que movimenta o país? Hoje nosso tema é sobre produção de borracha natural no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que é o principal estado produtor, e também trazer as atualizações sobre a pesquisa de crédito de carbono também. O estado de São Paulo estuda criar uma certificadora para a venda de créditos de carbono. E quem vai falar com a gente é a Marli Dias Mascarenhas Oliveira. Ela é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Ela é engenheira agrônoma, é mestre em máquinas e mecanização agrícola e gestão do negócio agrícola e estudos da borracha natural. Então, quero te convidar a ficar com a gente até o final desse bate-papo. É 30 segundos, tempo de rodar a vinheta e a gente já volta com a nossa entrevistada. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta com a nossa entrevistada no nosso estúdio virtual, a Marli Dias Mascarenhas Oliveira, ela que é engenheira agrônoma, pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é mestre em máquinas e mecanização agrícola, também trabalha com a gestão do negócio agrícola e estudos da borracha natural, que aliás é o nosso tema de hoje. Marli, boa noite, seja bem-vinda ao canal Pecuarista. Boa noite, Mel, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. Vamos falar sobre borracha, Marli, que é um setor estratégico para o nosso agronegócio, porque eu sempre falo que é muito difícil a gente pensar aonde a borracha não está, né? E a gente, no dia a dia, muitas vezes não se dá conta disso. E eu queria, você que é uma estudiosa do setor, uma pesquisadora do setor, eu queria começar falando para você apresentar para a gente esse panorama da produção da borracha no Brasil. A gente tem aí dados do IBGE de 2023, 2024, falar um pouco do estado de São Paulo, essa
produção pujante que é o estado de São Paulo, né? E a borracha, como eu disse, é um setor estratégico para a gente. O Brasil produzia muita borracha, foi perdendo a liderança, e hoje a gente tem um problema que é a importação. A gente vai entrar nisso mais devagar, mas eu queria, enfim, passar a palavra para você para a gente falar um pouco do setor. Também, como você disse, é um produto estratégico. Haja vista, a gente encontra borracha em diversos produtos, em diversos segmentos da economia, e principalmente no agronegócio e em outros negócios também, principalmente no caso do nosso modal, né, de transporte ser predominantemente rodoviário. Então, o que se consome de pneus, onde vai uma boa porcentagem, né, de borracha na composição desses pneus, de borracha natural, principalmente, porque a borracha natural ela é um produto que tem propriedades químicas e de elasticidade insubstituível, e para outros produtos também. Então, daí uma grande importância, além de outras, né, no nosso setor. Como você falou, o Brasil já foi um grande exportador de borracha, né, com o crescimento, a implantação e o crescimento da cultura, principalmente na Ásia, né, que foi levada, as nossas sementes foram levadas do Brasil, porque a planta, né, da seringueira, a Hevea brasiliensis, é nativa da Amazônia. E ela foi levada por ingleses para suas colônias na Ásia, e lá foi desenvolvida, ela se deu muito bem com o ambiente, e se desenvolveram, inclusive, novos clones e tudo, que são muito bem adaptados e que se transformaram os países asiáticos em os maiores produtores mundiais. O Brasil, hoje, ele tem uma participação em torno de menos de 1,5% na produção mundial, o que é bastante significante, praticamente, né, diante desses gigantes aí. E a nossa necessidade, então, é muito grande de importação, porque o Brasil ele produz apenas 50%, em torno de 50% da demanda nacional. Então, a nossa produção nacional, com dados do IBGE, em 2023, foi de 463 mil toneladas, né, o que não atende às nossas necessidades. E nós temos uma área colhida de 195 mil hectares, quer dizer, o IBGE ele publica somente a área colhida. A nossa área plantada é muito maior, porque nós temos a área em formação, que a seringueira é uma cultura que ela leva 7 anos para começar a produzir o látex, né? Então, essa área não é computada nos dados do IBGE. É bom saber, as pessoas saberem disso, porque dá muita divergência quando a gente fala da área, inclusive quando se refere aos estados, né? Os estados falam, não, mas a nossa área é maior. Sim, nós estamos falando, mas não está em produção ainda. Mas não está em produção. Então, todo ano essa área vai aumentando em função de áreas que entram em produção. Então, São Paulo é o maior produtor, né? Depois a gente tem a Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Tocantins, Paraná, esses que têm exclusivamente florestas plantadas. Aí outros estados, principalmente os do norte, né, eles têm florestas nativas com um outro sistema de exploração diferente dos que nós temos aqui nesses outros estados. Você disse há pouco que as nossas sementes foram levadas para a Ásia, né? Elas são daqui, foram levadas para a Ásia, e a Ásia se tornou um dos grandes produtores. Mas, assim, qual a qualidade dessa borracha? Porque ela é inferior à nossa borracha, Maria? O que se diz é que realmente que a borracha brasileira tem muito mais qualidade que a borracha importada. E a nossa borracha, acho que talvez a gente até pode conversar, vai conversar sobre isso mais tarde, ela tem ainda um grande apelo socioambiental, né? Pela diferença de condições de produção, principalmente para o homem do campo. Né? Nós temos lá na Ásia propriedades muito pequenas, tem propriedades de 1 hectare, né? Em regiões que se diz de desmatamento, né? Em condições de trabalho muito
muito insalubres, né? Então, Com nós protocolos de temos... produção que não existem, protocolos de produções que Sim, não sim. existem, né? Porque aqui a gente sabe da nossa questão da produção, existe um protocolo, existe uma fiscalização, e ainda assim eles conseguem produzir mais. É estranho isso, né? Quando a gente pensa. Dói, né, Marli? Dói. Eles têm áreas muito extensas, né? Em toda a Ásia, inclusive na África. Né? Então, eles têm extensões muito grandes, né, de terras produzindo. Então, eles acabam tendo uma maior produção também, né? Mas o Brasil ele se destaca muito por essa questão da qualidade da nossa borracha, das condições de trabalho do homem no campo, e também da questão ambiental, porque são florestas plantadas, mas não em áreas de desmatamento, né? Então, nós temos aí grandes vantagens em relação a isso. E nós temos, assim, a nossa produtividade, ela, não, ela está muito aquém ainda daquilo que a gente pode alcançar. Nós temos hoje no Brasil uma produtividade em torno de 2.300 e pouco, 2.400 quilos por hectare. E isso é uma produtividade ainda que está um pouco aquém da capacidade do potencial da planta. Então, a gente pode muito bem ainda potencializar a produção e a produtividade, e também temos condições de aumentar a área plantada. Nós temos aí muitas áreas de pastagens degradadas e tudo mais que podem ser recuperadas com plantio de seringueira, né? Então, é uma cultura que tem bastante potencial de crescimento. E aí eu te pergunto, o que depende do que, ou de quem, ou o que depende dessa recuperação? Então, nós temos tido já alguns anos, né, problemas de preços aos produtores. Então, hoje, por exemplo, o estado de São Paulo, ele é o maior produtor. E ele produz em torno de 63%, 64% da borracha nacional. E ele tem uma grande área em produção, né, 105 mil hectares, e uma grande área em formação, quase 15 mil hectares. Então, no total, nós temos 120 mil hectares, dos 195 que tem no Brasil em produção, 105 é de São Paulo. 105 é de São Paulo, porque o IA, esses dados que eu estou te falando de São Paulo, são do Instituto de Economia Agrícola, e ele levanta separadamente área em formação, até o sexto ano, e área em produção após o sétimo ano. Então, o Brasil tem uma grande participação aí de São Paulo. Mas nós temos notado que caiu um pouco a área em formação, tanto em formação como em produção. E essa perda de área, ela está associada à queda de preços. Então, e até a produtividade, porque quando o produtor ele não recebe um valor que remunere os seus custos de produção, ele deixa de fazer certas operações de manejo que lhe custam muito caras. Então, às vezes, aplica menos adubo, né? E deixa de fazer os tratos culturais da forma que o manejo da cultura exige. Então, isso interfere na produtividade. Fora também as questões climáticas que estão cada vez mais intensamente impactando aí nas produções todas, né, agrícolas praticamente, que não é diferente no caso da borracha. Então, essa questão do Brasil, ela tem a questão do preço tem afetado bastante. Então, para trabalhar, né, essa questão dos preços e tudo, precisaria ter uma remuneração mais condizente com as necessidades e com os custos de produção da cultura. Porque o que a gente está falando aqui né, a gente que acompanha o setor vê que há algum tempo já o setor está descapitalizado, os produtores estão descapitalizados, o custo de produção é muito maior do que ele produz, e isso faz com que quem está dentro do setor seja expulso, né? Como que está o preço hoje, Marli? Atualmente,
qual que é o custo de produção para o nosso espectador, né, que muitas vezes não conhece o setor, como que está o custo de produção hoje, como que ele deveria estar? No Brasil, o valor da produção da borracha, que é o preço vezes a quantidade produzida, ele caiu de 2023 para 2024 em torno de 25%. De 22 para 23. O Estado de São Paulo fez essa medição de 23 para 24, e só nesse período a perda foi de 15%. Então, em 2023, em São Paulo, os preços recebidos pelo produtor, a média do preço recebido pelo produtor, passou de R$ 3,10 por quilo de coágulo, isso no DRC de 53%, nós vamos falar depois. E para 2024, o preço médio recebido por todos os produtores do estado, né, isso é o preço médio do ano, né, da safra, foi de R$ 3,05. Ou seja, teve uma queda acumulada. Uma queda, foi de 2%, mas esse preço ele já vem muito baixo desde antes. Né? Nós estamos num período de crise bastante acentuada, que culminou no ano de 2024, onde nós tivemos as crises climáticas, né? Nós tivemos temperaturas muito altas, nós tivemos chuva num momento, falta de chuva no outro, incêndios, né, em florestas de seringueira, e tudo isso foi fazendo com que o homem do campo, o sangrador, que no estado de São Paulo, a exploração se dá por regime de parceria, então nós temos o proprietário e temos o parceiro. Esse parceiro é aquele que realiza a sangria, que extrai o látex da árvore. Né? Então, ele, por causa dos preços baixos, ele acabou procurando outras alternativas de renda e acabou deixando os seringais. Então, isso impactou muito a produção do ano passado. Né? Isso a gente falou de preço recebido, pago pelo mercado, pago ao produtor. Mas o custo de produção, ele está muito acima disso. Sim, nós temos o custo de produção, aquele custo do dia a dia, que a gente chama de custo, é uma metodologia do IEA, essa de custo operacional. O custo operacional efetivo, ele está em torno de R$ 5,00. E o custo total, que é importante você mensurar esse custo e que esse custo seja remunerado pelos preços de venda, em torno de R$ 6 a R$ 7,00. De R$ 6,90, R$ 6,70 a R$ 7,00. Então, ou seja, não tem como, né? Com os preços pagos anteriormente, né, na base de R$ 3,00, então isso não remunera nada. Né? Você não tem quanto. Isso acentuou essa crise que já vinha acontecendo no setor. Agora, o que está ocorrendo? A produção não está só baixa aqui no Brasil, a produção também está baixa no exterior, na Ásia, porque eles também foram afetados principalmente pelas crises climáticas. Então, o que está acontecendo? Eles têm tido lá, tiveram altas temperaturas, mas eles tiveram volumes muito grandes de chuva. E com a chuva você não consegue sangrar, porque você sangra a árvore, cai dentro da caneca, chove ali dentro, você perde o seu produto. Então, você não tem condições de sangrar, né, nessa questão de chuva. E as chuvas foram realmente muito intensas, então caiu muito essa produção também asiática. Isso impactou na falta do produto global, na falta global do produto, isso impactou nos preços. Então, como os nossos preços, a gente vai falar um pouco mais também sobre isso, eles são baseados nos preços internacionais, porque a borracha é uma commodity, e o preço, e a formação do preço do Brasil, ele tem como referência o preço de importação da borracha, porque se importa muita borracha para abastecer o mercado nacional. Então, como os preços também internacionais subiram, porque caiu
a oferta do produto, os preços hoje, aqui no Brasil, já a partir de final de dezembro do ano passado, eles estão mais altos. Você vê no mercado, estão pagando mais de R$ 6 pela borracha, né? Em torno de hoje se pode pedir R$ 7 em relação aos preços internacionais. E isso é um acordo, né, que tem que haver entre os produtores, os sangradores e as usinas beneficiadoras que absorvem esse produto do mercado nacional. Então, esses preços hoje eles estão em torno disso, mas isso não quer dizer que vai mudar a configuração econômica do setor, porque já são vários anos de perda, já existe uma descapitalização, haja vista que a gente tem visto que não tem ocorrido novos plantios, né? Você tem que ter capital para investir, são 7 anos de investimento. Eu ia falar. Mesmo se ele começar agora, isso é uma pode ser uma janela de oportunidade, só que Sim. Você só vai conseguir produzir daqui 7 anos. Pois é, então tem que pensar muito bem nessa condição, porque hoje esse dinheiro, esse preço, ele é importante para começar a estabilizar a situação atual. Né? O produtor poder comprar seu adubo para investir no manejo, para melhorar sua produção e sua produtividade. Então, isso é interessante. Mas isso não quer dizer ainda, pelo menos por enquanto, nós não podemos afirmar que haverá uma recuperação do setor, que a recuperação diária e tudo mais. Aguarda-se, por isso, que tenhamos, como a gente também tem uma previsão de não ter, num curto espaço de tempo, em 2, 3, 4 anos, também um aumento muito significativo da produção mundial, nós também podemos, para nós, é uma janela de oportunidade nesse sentido. Outra coisa que contribuiu também foi a desvalorização do real, porque preços em dólar, com o dólar em alta, eles aumentam também quando fazemos a conversão para a nossa moeda. Então, tem todos esses fatores aí influenciando nesse preço melhores, né, entre aspas, que os ocorridos nas safras anteriores. A gente tem que pensar bem nisso. Sim, e até para tentar equalizar essa questão do preço que os produtores sofrem há algum tempo, né? Como a gente acabou de falar, o estado de São Paulo ele tem foi autorizado, né? Foi em julho do ano passado, houve uma resolução do governo do estado de São Paulo que incluindo essa implementação do preço, a estabilização, o índice do IEA. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente também. Foi esse trabalho da criação desse índice para ajudar a estabilizar o preço da borracha nacional. O IEA ele tem um índice de preço referência de importação da borracha natural. Então, nós captamos todos os preços internacionais, as cotações das bolsas internacionais, e trazemos esse preço de importação. Então, nós colocamos todas as variáveis, que inclui a formação desse preço de importação, e publicamos aqui, que é um índice nacional, ele não é para o estado de São Paulo. É que o IEA é um instituto que fica no estado de São Paulo. Sim. Esse índice ele foi debatido na Câmara Setorial Federal e nós temos uma parceria, o IEA ele tem uma parceria na produção desse índice com a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, a CNA ela contratou o IEA para fazer esse índice, então criar uma metodologia científica, com bases científicas, né, confiável, transparente e acessível a todos. Então, mensalmente, nós publicamos esse índice, porque, de acordo com os estudos que foram feitos, nós entendemos que essa transmissão de preço ocorre a cada mês,
né, das bolsas internacionais aqui para o Brasil. Então, esse índice ele é publicado mensalmente pela CNA e pelo Instituto de Economia Agrícola. E ele é uma referência para as negociações na formação de preços no Brasil. Então, ele é um índice nacional, ele não é um índice paulista. Tá, ele é um índice que se aplica em todo o país como referência. E tem, entre as questões que compõem o preço da borracha, tem uma que ainda não, né, ela é um pouco, eu não vou dizer polêmica, mas ela encontra pontos de convergência, que é a questão do DRC. Que hoje, em dia, ele ajuda a determinar o preço, mas não há uma padronização da metodologia para determinar o valor do DRC. E aí eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos assistindo e não conhece plenamente o setor, o que é o DRC, didaticamente, né? Você tem uma didática ótima. E como que ele é calculado hoje e quem perde, quem ganha, como criar um índice, uma padronização dessa metodologia para calcular o DRC? Bom, o DRC é uma sigla em inglês do Dry Rubber Content. O que ele é? Ele diz qual o conteúdo de borracha seca dentro de uma amostra, dentro do látex, vamos dizer assim. Nós falamos coágulo porque o látex é o produto líquido. Então, para poder... e o látex, ele produz produtos diferentes daquele que a gente chama de coágulo. Então, o coágulo, quando você produz o látex, que ele cai naquela caneca, né, da sangria, é aplicado um ácido e ali ele coagula. Então, ele vira assim uma bola, né? Então, é coagulada. Inclusive, facilita depois o recolhimento, o transporte e tudo mais. Então, esse coágulo, né, ele é retirado dali, e dali são feitos testes para ver quanto de borracha seca tem ali dentro. Por quê? Porque a borracha seca ela é um padrão usado internacionalmente para determinar a quantidade de borracha produzida. E ela é bastante precisa nesse sentido. Né? Porque quando você trabalha com coágulo e tudo, tem muita variação, porque depende muito da umidade do ar, depende de quanto tempo ela fica exposta, porque aí ela vai perdendo água. Né? Então, o importante é que quanto mais você tenha o teor de borracha seca seja mais alto, melhor e mais vale a sua borracha. Então, nós temos um padrão de preço. Normalmente, os preços que a gente fala, todos esses preços que eu falei aí, ele é em torno do DRC de 53%, que é o coágulo virgem, que o pessoal fala no campo. Então, para se determinar o DRC, essas amostras são retiradas amostras de coágulo nos caminhões, né? E essas amostras são levadas para laboratórios, normalmente das usinas compradoras, e lá eles secam, né? E depois dessa secagem, eles conseguem saber quanto de borracha seca tem naquela amostra. E isso é importante porque os pagamentos são feitos em torno desse DRC. Uhum. Então, hoje, quanto maior for o DRC de uma amostra ou de um coágulo, né, aí maior será o valor recebido. O valor recebido. Isso, pelo produto. Então, normalmente, aquele preço que eu falei, o preço de importação da borracha natural, certamente, uma das formas de se calcular o preço seria multiplicar pelo DRC, né? Porque quando a gente fala do preço referência de borracha natural, ele é um valor de borracha seca, a borracha beneficiada, porque o que é importado é a borracha seca, é aquela TSRN, né? que é semelhante à nossa borracha que chama GEB 10, granulado escuro brasileiro, que é produto do beneficiamento das usinas. Então, essa é a equivalência da borracha importada
e o GEB10, a TSRN e o GEB10 nacional. Então, você tem dessa borracha, ela é uma borracha seca, por isso seria, uma das formas de determinar o preço é multiplicar pelo DRC. Né? E aí você faz a negociação, o produtor, o sangrador, faz a negociação com a usina em torno do que ele tem ali da borracha dele. E hoje é isso, né? A gente não tem essa padronização da metodologia para a gente determinar isso. E por que não se tem? De quem seria a responsabilidade? Qual órgão que seria de responsabilidade de ter essa padronização, de desenvolver? Então, pensando nisso, porque como existe assim uma polêmica muito grande, né, em torno dessa discussão do DRC, de determinação do DRC, os pesquisadores da APTA Regional, que também pertence à Secretaria da Agricultura, né, a APTA Regional é um departamento também de pesquisa da Secretaria de Agricultura, da APTA. E existe uma equipe, hoje, essa equipe da APTA Regional, de várias regiões do estado de São Paulo, que montou um projeto, é um projeto que está cadastrado na APTA, está em desenvolvimento há mais de um ano, para determinar uma metodologia padrão. Então, o que é importante é isso, que se tem uma metodologia que todo mundo calcule o DRC da mesma forma. Então, seria interessante que todas as usinas, por exemplo, que calculam o DRC dos seus parceiros, né, dos seus negociantes, que todo mundo calcule igual, da mesma forma, para você não ter distorções de mercado, de preço, né, que não haja, que seja um processo mais transparente também. Seja justo para todo mundo, né? Para fornecedores, para a indústria e inclusive para o consumidor final, porque parece tudo muito abstrato o que a gente está falando, né? Mas isso impacta diretamente no preço para a gente. Porque como a gente está falando, a borracha está em quase tudo que nós temos no dia a dia. Então tem impacto direto, né, Marli? É bom que se tenha uma transparência dentro da cadeia produtiva, onde os elos da cadeia possam sentar, conversar, negociar com dados confiáveis, né, com dados transparentes, e que todo mundo chegue num acordo, porque o importante é isso, é que você tenha um ganha-ganha, sabe? Que todo mundo possa se harmonizar em torno disso. Então, pensando nisso e de todas essas dificuldades e polêmicas em relação a essas questões, eu estou participando um pouco também desse projeto e o pessoal os colegas da APTA Regional, eles estão testando várias metodologias para determinar uma metodologia padrão para que possa a gente colocar no mercado e que seja utilizada pelas usinas. Como hoje o índice de referência do IA tem sido referência para várias negociações aí, né? Então, você vê o índice IA, ele tem, junto com a CNA, ele tem 5 anos de existência. Esse ano é o 5º ano que a gente publica. E há bem pouco tempo, vamos dizer, é que ele tem sido reconhecido mesmo, adotado, né? E houve uma padronização de mercado no geral, né? E com o DRC, a gente pretende a mesma coisa, porque isso é uma contribuição, é o papel da pesquisa e uma contribuição ao setor, para que o setor se ajuste, para que o setor tenha melhores discussões, né, tenha melhores resultados também aí em termos econômicos. Também. Então, existe esse projeto, onde vai se propor uma padronização da metodologia. Nós estamos também querendo propor uma metodologia de amostragem também, porque quando você retira do caminhão, é importante que todo mundo tenha a mesma metodologia, tanto para amostrar, tanto para determinar o DRC. E uma coisa também que vai se trabalhar é essa questão de sujidade, porque a sujidade no material que te chega na usina atrapalha bastante também o beneficiamento do produto, interfere também no preço, né? Porque aí a beneficiadora vai ter muito mais trabalho na hora de beneficiar,
porque se encontra de tudo dentro de uma amostra de borracha, né? Uhum. Então, tanto sujidade do campo como sujidade na própria usina. Uhum. E a gente espera que seja uma contribuição bastante positiva para também ajudar a harmonizar e também para facilitar, né, o diálogo e facilitar o trabalho de todo mundo nesse aspecto. Então, dentro em breve, nós não temos ainda resultados, mas dentro em breve já podemos apresentar alguns resultados obtidos dessa pesquisa. Mas a pesquisa ela já está andando, né? Sim, já Caminhando. há mais de um ano. Aliás, como outra pesquisa que eu gostaria de entrar no tema com você, de outro estudo que eu gostaria de entrar no tema com você, que também é muito importante para o setor, que é a questão de uma certificadora, né? Para a gente tocar no assunto dos créditos de carbono, né? Da borracha natural, que, aliás, a planta, pelo que a gente estava conversando, e nós acompanhamos aqui a reunião da Câmara Setorial, que houve há pouco tempo aqui em São José do Rio Preto, eu queria que você explicasse melhor essa relação e também como está a pesquisa nesse setor e como é que está essa evolução para se criar uma certificadora dentro do Estado, ou se é de competência do Estado, que aí também vai ser aplicado para todo o Brasil, e qual a importância disso para manter o setor assim? Bom, eu queria ressaltar aqui a importância das câmaras setoriais. Tanto a Câmara Setorial do Estado de São Paulo, que é da Secretaria de Agricultura, quanto a Câmara Federal, né? Ela é um órgão onde toda a cadeia produtiva é representada, e é bastante importante isso para que se haja esse diálogo e se busque essa harmonização da cadeia. E leva os temas mais relevantes, né, para a discussão. Tanto que essa discussão do índice da borracha foi colocada tanto pela Câmara de São Paulo como a Federal. Em São Paulo houve essa reunião em junho, que você, né, se referiu, onde ali foi decidido que todas as entidades iriam publicar esse índice, né, para que ele fosse cada vez mais divulgado e utilizado. Esse acordo foi feito lá. E também houve essa discussão que você está dizendo em relação à certificação. A certificação é um instrumento muito importante hoje, principalmente para valorizar a questão ambiental, né? Nós temos uma produção de borracha ambientalmente sustentável, né? E ela é muito bom porque ela garante transparência, né? Você tem uma certificação, uma transparência nesse processo, né, de produção de sequestro de carbono, e ela dá também credibilidade, né, para esse processo e ajuda nas reduções aí na questão climática e na redução de emissões e tudo mais, que hoje em dia a gente tem visto um impacto muito grande aí no clima, né? E ela é bastante importante porque você ter uma certificação, né, do seu produto, porque ela vai garantir também que o seu crédito de carbono seja legítimo, ela vai ajudar na inovação, no desenvolvimento de tecnologias verdes, né? Então, você vai abrindo um caminho, vai abrindo um espaço para essa discussão e para a evolução, né, desse sentido, dessas tecnologias verde. Ela vai promover um desenvolvimento sustentável, né, que é isso que a gente busca, tanto com benefícios sociais como benefícios econômicos, porque uma vez que haja pagamento para esses serviços ambientais, né, todo mundo se beneficia, você valoriza o seu produto internamente e globalmente, e beneficia todos os envolvidos aí na cadeia produtiva. Então, é muito importante. E essa discussão foi levada lá na Câmara Setorial estadual e, inclusive, debatida, né, nessa reunião que você se referiu agora há poucos dias, da criação de uma certificadora no estado de São Paulo. Nós não temos ainda uma discussão evoluída nesse sentido. Numa reunião com o governador do estado de São Paulo, há 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, foi colocada essa questão,
ele se colocou extremamente favorável, achou bastante interessante isso, se propôs a apoiar. Então, toda essa discussão que está havendo hoje, né, gira em torno também dessa abertura que foi dada pelo governo do estado de São Paulo. Então, vai se buscar ainda formas, né, porque você precisa ter todo um respaldo aí, técnico, né, em torno disso, Que já há, né? Porque já há financeiro, pesquisas, né? sim, financeiro, né, e político também, né? Agora nós já temos um marco legal aí, né, para debater esse assunto. Então, é uma coisa de trabalhar em cima e se tem muita possibilidade de evolução. Agora, a questão da pesquisa, existem projetos também na APTA, coordenados pela APTA regional, no estado de São Paulo, que tem trabalhado e já apresentado alguns dados. Eu não tenho dados ainda para apresentar, mas a equipe pode falar melhor sobre isso. Dados bastante consistentes, inclusive a criação de uma modelagem matemática, né, um modelo para determinar aí essas quantidades aí de sequestro de carbono e tudo mais, determinação dos valores em que possam ser vendidos esse crédito, quanto pode acrescentar na renda do produtor, tudo isso está sendo estudado, já existem vários projetos com equipes multidisciplinares trabalhando em cima disso. E porque a seringueira ela tem um grande potencial. Além da planta sequestrar, né, fazer o sequestro de carbono, tem essa questão do coágulo, porque na produção do coágulo você tem uma fotossíntese compensatória que faz ela produzir, sequestrar carbono também na produção do coágulo. Nós temos esse número que você falou, que cada 1 quilo de coágulo produzido, você tem 15 quilos sequestrados de carbono. Eu não posso dizer que seja um número oficial, mas são números em que as pesquisas demonstram, né? O setor vem trabalhando, né, em cima disso, e a gente espera também a conclusão de algumas pesquisas e tudo para se chegar a esse número, que vamos dizer, assim, bastante positivo, viu? Sim. O potencial da seringueira é muito alto. Porque hoje há esse trabalho de ter uma certificação, Deixa eu voltar a essa pergunta, que eu quero te perguntar o seguinte: como que isso é feito hoje? Como que eu posso te perguntar isso, Marli? De uma maneira... hoje existem certificadoras. Então, eu posso perguntar se hoje há certificadoras? Que eu vou te voltar e te fazer essa pergunta. Pode. Tá, então tá. Vou voltar aqui. Ô, Marli, hoje, como é feito esse trabalho? Há certificadoras que validam essa questão do crédito de carbono para a seringueira? Há certificadoras internacionais, muito famosas, muito conceituadas. Inclusive, a gente sabe que tem certificadoras estudando esse potencial já da seringueira e tudo mais. Só que nós temos uma questão do alto custo. Né? Então, para o produtor, né? É muito caro. Nós temos sangradores, por exemplo, que não têm condições de bancar, né? Quem tem 10 hectares, por exemplo, pequenas propriedades, porque a maioria, o extrato de área da produção de borracha no estado de São Paulo, ele varia muito, o médio está em torno de 50 hectares. Então, a gente trabalha, a grande maioria das propriedades, nós temos em torno de 7.000 propriedades no estado de São Paulo, um pouco menos, está em torno disso. A grande maioria são pequenas propriedades. Então, talvez que não tenha renda suficiente para bancar um trabalho desse. Por isso que se busca, nós somos... o setor está buscando, né? A Câmara Setorial fez essa proposta e está trabalhando com essa ideia de se ter uma certificadora no estado de São Paulo, que o governo possa apoiar nesse sentido. Isso, então, é uma questão que está sendo discutida, né, que está sendo levada aí para vários níveis de discussões, vários fóruns de discussão, para que possa realmente tentar se efetivar isso aqui no Estado.
seria muito bom, porque é muito promissor. Porque vai valorizar o setor, vai valorizar quem trabalha, né? O produtor, o sangrador, que vai permanecer, não vai sair ali da sua atividade, ele pode permanecer, porque isso é algo que vai incorporar também no quanto ele ganha, no quanto ele tira, enfim, é uma renda que a gente pode chamar de uma renda extra que ele teria dentro do setor, né, Marli? Isso é muito importante. Isso. E também precisa de apoio, apoio do setor público também, do setor privado, principalmente, Sim. né? Que tem que se colocar aí para fazer para ver que todo mundo ganha e se colocar à disposição para ajudar nesses estudos, mas também o setor público, né, Marli? Sim, sim. É um esforço, né, que todo mundo pode fazer junto. Eu acho que tem condições de fazer, dá para sentar numa mesa e negociar sobre isso, né, tentar harmonizar toda essa ideia, e que valoriza o produto, não só o produto que sai do campo, a matéria-prima, vamos dizer assim, que sai do campo, como o produto final, né? Você vai ter um produto final muito mais valorizado, né? Um produto, vamos dizer assim, selo verde, que hoje é muito importante, né? Nós temos um exemplo muito exitoso no estado de São Paulo, que é o etanol mais verde, né? Que começou lá trabalhando com a questão da queima da cana, né? Com a proibição da queima da cana. Que foi se evoluindo. Hoje evoluiu em muitos setores, né? Em vários aspectos dentro da cadeia, não só lá da produção, como também na indústria. E hoje, né, nós temos aí um produto com várias certificações, que tem realmente um selo verde aí para apresentar, né? Os nossos biocombustíveis, né, os nossos produtos altamente aí, sustentáveis ambientalmente. Tá certo. Marli, quero muito te agradecer pelo nosso papo. Hoje a nossa conversa foi com a Marli Dias Mascarenhas Oliveira, ela que é pesquisadora do IEA, falou com a gente sobre o setor da borracha natural, ela também se dedica aos estudos da borracha natural. Eu quero te agradecer por estar com a gente, por nos ajudar a entender o setor e trazer um pouco dessa clareza do que é o setor hoje, para onde ele precisa caminhar e, principalmente, né, um alento aí, porque a gente tem acompanhado o setor que luta para sobreviver. Como você disse, hoje o preço está um pouco melhor, mas a gente tem que tomar prudência, né? Não pode também deixar se levar por alguns encantadores, como a gente diz, mas seguir, né, Marli? Porque acho que o produtor rural de todos os setores, o que ele mais tem é resiliência, né, Marli? Sim. Eu que agradeço, viu, Melissa, pelo convite, pela oportunidade, né, de falar sobre também o nosso trabalho e poder ajudar um pouco aí no desenvolvimento do setor. E, realmente, a agropecuária é totalmente resiliente, nossos produtores são guerreiros, né, fazem por amor à terra, né, amor ao trabalho, e no que for possível nós estaremos aí contribuindo, né, para que haja esse crescimento sempre, esse desenvolvimento do agronegócio. Muito obrigada, Marli. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo De Olho no Campo. Até mais. Certinho, dona Marli, ficou faltando alguma coisa? Falei muita besteira, Marli, você me corrige se eu estiver... Não. Se eu te falei alguma besteira, você sabe que você tem a liberdade de me corrigir, né, Marli? Mas, Melissa, você pode falar besteira, eu aqui não posso. Não, eu não posso, imagina. Não, tô brincando. Nenhuma de nós duas, porque imagina o povo falar assim, nossa, a jornalista não sabe o que fala. Não, pelo amor de Deus. Ótima. Você foi ótima. Marli,